Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos não podem imaginar a minha alegria de poder estar aqui nesta noite, neste momento, e os irmãos precisavam ver o que eu estou vendo. Às vezes nós pensamos tanto em relação àquelas coisas que nos fazem ser diferentes, mas eu tenho a percepção de que quando Jesus olha para a sua igreja, Ele não vê essas barreiras, esses muros que nós construímos. Ele vê todos aqueles que foram lavados pelo seu sangue, que o amam de todo o seu coração, todos aqueles que estarão um dia na sua presença, adorando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Ele vê toda aquela multidão que ninguém pode contar, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, dizendo: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, Ele é digno de honra, de glória, de louvor pelos séculos dos séculos. E eu creio que um momento como este é uma espécie de pequena antecipação daquele grande dia, quando nós não vamos ter somente brasileiros, não é? Vocês têm aqui um irmão de origem oriental, mas pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui juntos afirmando que nós pertencemos ao Senhor Jesus, que nós somos o seu povo. E por isso, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para nós abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Todo esse capítulo é riquíssimo e dá vontade de percorrer todo ele, mas pelo tempo eu gostaria somente de me ater a uma porção desse texto. João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 17, João 17, a partir do verso 17. O texto diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste. Amém. Nós já oramos, mas vamos ter mais um momento de oração. É um momento tão especial de estarmos juntos aqui como povo de Deus, e vamos ainda nos apresentar diante do Senhor, vamos curvar as nossas cabeças e vamos ainda orar. Oh, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, e obrigado porque nós podemos ter acesso à sala do trono, através do próprio sangue de Jesus, da intercessão do nosso sumo sacerdote. Nós podemos chamar-te Pai, Abba Pai. E ó Deus, aqui como Teu povo, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito venha trazer maior luz aos olhos do nosso coração, maior percepção das Tuas verdades, maior impacto dessas verdades em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Pai, nós suplicamos, ó Deus, esta bênção, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para você. Eu queria perguntar: neste momento da sua vida, você pode dizer que está no máximo potencial daquilo que Deus planejou para você? Você pode dizer com toda a sua convicção de que a sua vida de crescimento espiritual está ótima, está excelente,
que a sua vida de comunhão com Deus está como nunca esteve antes, que a sua vida tem exercido impacto, influência sobre as vidas das pessoas que estão ao seu redor, que você tem usado plenamente os seus dons espirituais e você tem visto a realidade de Deus através de você em vidas transformadas ao seu redor. Você pode afirmar que neste momento a sua vida profissional é uma vida que glorifica a Deus. Os seus colegas de trabalho estão tocados, estão impactados pelo seu testemunho cristão. Eles estão constrangidos por terem ao seu lado uma pessoa tão coerente, consistente, que está conseguindo no dia a dia manter integridade, verdade, justiça, transparência. Seus colegas de trabalho podem dar testemunho de que você é uma pessoa diferente no melhor sentido da palavra. E dentro da sua família, as pessoas que estão convivendo com você podem dizer: aqui está alguém que ama o Senhor, aqui está alguém que tem experimentado a graça e o poder de Deus, aqui está alguém que teme a palavra de Deus e busca a graça do Senhor para vivê-la. Você pode dar testemunho que na sua vida de relacionamentos, seus relacionamentos estão agradando o coração de Deus. Deus está feliz com você pela forma como você tem tratado as pessoas, porque você tem perdoado aqueles que têm magoado você, você tem conseguido alcançar as pessoas com amor, misericórdia, perdão, serviço. Você pode dar testemunho de que hoje à noite esta é a realidade da sua vida espiritual. Gente, eu sei que se você for um cristão verdadeiro, se você já tiver experimentado o novo nascimento, se você já for uma nova criatura, eu não creio que você diria que está tudo bem. Pelo contrário, talvez você iria dizer: pastor, eu preciso muito da graça de Deus para ser o melhor pai, para ser o melhor esposo, para ser o melhor profissional, para dar um testemunho mais consistente da tua graça, do teu poder através da minha vida. Porque, como disse o apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas eu queria perguntar: você tem tido no seu coração esse desejo de crescer, de se aperfeiçoar, de chegar cada vez mais perto daquele padrão perfeito, que é a estatura de varão perfeito, que é a estatura do próprio Senhor Jesus? Isso está dentro do seu coração? Eu estou trazendo estas questões porque, depois de tudo, a igreja do Senhor, como alguém já disse, é a força mais poderosa da terra. Não existe nenhum tipo de organização, nenhum tipo de instituição que reúna pessoas tão diferentes com um só propósito de glorificar e adorar e servir a Deus. Mas ao mesmo tempo, se nós pensamos na volta de Jesus, a igreja já está preparada como aquela noiva sem mancha, sem mácula. Ela já está preparada para as bodas do Cordeiro, ela já está preparada para receber o Senhor Jesus. E quando nós paramos para pensar nos grandes desafios que nós encontramos em nossa época, eu creio que você vai concordar comigo que nós precisamos orar e nós precisamos pedir a graça de Deus para que nós, como igreja, possamos estar vivenciando toda essa realidade. Há algum tempo eu estava conversando com um jovem que nasceu numa família evangélica e depois de um certo tempo ele chegou aos pais e chegou com duas questões. Em primeiro lugar, ele disse que apesar de ser um homem, ele não se sentia assim, e ele abraçou a identidade homossexual. Em segundo lugar, ele não somente abraçou a identidade homossexual, mas também afirmou que não poderia mais crer em Deus. E eu não sei se em algum momento até esta mensagem pode chegar a ele, mas o que eu posso dizer é que a minha oração e a minha esperança é de que ele experimente a graça de Deus de tal forma que ele possa dizer: eu sou homem criado pelo Senhor, e que ele possa dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus e vou estar com Ele para sempre na eternidade. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? É que
questionado por que ele optou pelo ateísmo, veja bem o que ele disse: eu creio nisto, no ateísmo, porque aqueles que dizem acreditar em Deus não vivem como se Ele existisse. E quando eu ouvi isso, o impacto foi tão grande. Porque você observa que, em primeiro lugar, as dificuldades não eram intelectuais. Em primeiro lugar, as dificuldades não eram morais. Em primeiro lugar, as dificuldades estavam relacionadas às pessoas que ele conhecia, e que ele dizia: mas essas pessoas que dizem crer em Deus não vivem como se Ele existisse. Eu creio que nesse momento mesmo nós podemos imaginar quantas pessoas que estão frequentando igrejas evangélicas domingo após domingo, mas que no seu dia a dia não vivem como se Deus existisse. Pelo contrário, vivem um estilo de vida consumista, materialista, a busca pelas coisas do ego, ao invés da glória de Deus, a prioridade nos seus interesses pessoais e não a prioridade no reino de Deus. Quantas pessoas que hoje frequentam as igrejas evangélicas, mas ao invés de estar mostrando justiça, integridade e dedicação na sua vida profissional, muitas vezes não são conhecidos por isso. Pelo contrário, quantas pessoas envolvidas em desonestidade, corrupção, mentira, falsificação, deslealdade, traição, mentira, pessoas que dizem crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, jovens que dizem crer em Jesus como aquele que os salvou, mas que estão vivendo uma vida promíscua, estão tendo uma vida sexual ativa, estão dependentes e viciados em pornografia. Quantas pessoas hoje que frequentam as nossas igrejas e que estão envolvidos com sérios problemas morais, e muitas vezes as pessoas não sabem que esses problemas estão aí. Eu me lembro de uma vez um pastor que começou a fazer essa pesquisa em relação à situação dos membros, e ele ficou chocado de saber sobre a situação espiritual de muitos dos crentes que não estavam bem, apesar de estarem frequentando a igreja domingo após domingo, apesar de algumas pessoas exercerem funções de ministérios e de liderança, mas que a realidade da sua vida íntima, a realidade da sua experiência espiritual estava muito longe daquilo que nós encontramos na palavra de Deus como uma nova vida. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Mas o que nós estamos vendo hoje é um outro tipo de igreja, onde as pessoas que dizem ser novas criaturas se comportam como se fossem ainda as velhas criaturas. Eu estava compartilhando numa palestra hoje sobre essa questão. Eu creio que nós temos que pensar sobre evangelismo de crentes. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. É que nós não podemos tomar por certo que as pessoas que estão do nosso lado, frequentando a igreja domingo após domingo, realmente tiveram um encontro pessoal com Jesus. Nós podemos até imaginar que algumas delas tiveram, mas nós precisamos nos certificar disso. E sabe o que eu tenho feito? Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo treinamento de evangelismo, então a gente tinha aquela questão: olha, vamos treinar, eu vou treinar com você, tá certo? Vou fazer umas perguntas, você vai me responder. Mas no momento que a gente começava a fazer isso, aí via a realidade de que a pessoa com quem eu estava conversando, ela não sabia o que era o novo nascimento, ela não sabia o que era salvação em Cristo, apesar de estar constantemente ouvindo a mensagem da palavra de Deus. É por isso que eu creio que esse texto aqui, ele é tão importante para nós, nesse momento em que nós estamos vivendo. Porque o Senhor Jesus aqui, nesta oração, Ele está intercedendo por sua igreja. E não é interessante que Jesus aqui não está pedindo prosperidade, não está pedindo saúde, não está pedindo afluência, Ele não está pedindo sucesso, Ele está pedindo que o seu povo seja transformado pelo poder da sua palavra. Ele está pedindo a Deus: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor está intercedendo por nós diante do Pai, dizendo: Senhor, eu quero que o meu povo seja transformado por minha palavra, eu quero que eles possam experimentar
experimentar o seu poder, eu quero que eles sejam transformados no caráter, na sua mente, no seu comportamento, para que as pessoas possam observar, e observando essa realidade, elas possam glorificar o teu nome. Jesus está intercedendo para que o nome de Deus seja glorificado através do seu povo, e é interessante que ele enfatiza aqui a unidade do povo de Deus. E às vezes eu fico pensando, meus irmãos, que nós podemos estar tão preocupados com as nossas fronteiras denominacionais, com talvez os nossos impérios pessoais, que nós não estamos lembrando que a única base que nós temos para ir para o céu é o fato de termos sido lavados pelo sangue do Cordeiro. É isso que nos faz crentes e é isso que nos leva para o céu. E lá no céu, ninguém vai ficar perguntando que tipo de denominação você frequenta. Lá no céu, a grande questão é: você já nasceu de novo? Você já foi redimido? Você já é uma nova criatura? Então você é um dos nossos. É somente isso. E por isso Jesus então ora para que o seu povo seja transformado pela palavra. E eu vejo aqui nesse texto pelo menos 3 questões. Em primeiro lugar, quando Jesus disse aqui que a tua palavra é a verdade, a pergunta que nós temos aqui é: nós cremos que a palavra de Deus é a verdade? Eu gostaria de perguntar: quantos de vocês creem que a palavra de Deus é a verdade? Eu não sei quanto a você, mas eu fico com o meu estômago meio embrulhado. Porque se nós cremos realmente que esta palavra é verdadeira, como deveria ser a nossa vida? Se nós realmente cremos nisso. Porque hoje a maior parte das pessoas diz: eu creio, tudo posso naquele que me fortalece, não é? Eu sou cabeça e não sou cauda, Deus quer minha saúde e minha prosperidade, essas coisas as pessoas estão prontas. Mas quando o Senhor Jesus, por exemplo, diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, parece que as pessoas têm uma espécie de dispositivo na cabeça dizendo: isso aqui não é para mim, deve ser para outra pessoa. Você já notou, meus irmãos, que se eu começasse aqui a falar sobre bênçãos, vocês iriam glorificar, e as pessoas iriam dizer: olha, a pregação foi uma bênção. Mas ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade de dizer o que Deus diz na sua palavra. E aí algumas pessoas dizem: não tinha muita unção não, porque se tivesse o poder de Deus, o fogo de Deus ia cair. Agora eu quero perguntar: será que muitas vezes isso que nós chamamos de fogo não é meramente emocionalismo, meramente misticismo, meramente manipulação de massa? E que as pessoas vão às nuvens com certas coisas, mas no domingo ou na segunda-feira de manhã estão passando os cheques sem fundo. Então, qual é o poder de Deus? Qual é o avivamento espiritual? Qual é a graça de Deus que está se manifestando? Nós cremos na verdade da palavra de Deus. O Senhor Jesus orou para que isso fosse uma realidade, que eles sejam santificados pela palavra, pela verdade. A tua palavra é a verdade. Bom, eu sei que a maior parte das pessoas vai levantar a mão, mas eu gostaria de perguntar: quantos de vocês acreditam na existência de Deus? Você precisava conversar com um ateu com quem eu almocei algum tempo atrás. Às vezes fico até brincando com a questão dos ateus. Mas sabe o que eu descobri depois de tudo? Ele teve amargas experiências com pessoas que diziam acreditar em Deus. Não é interessante isso? Que muitos ateus não se tornam ateus porque eles estudam, eles pesquisam, se tornam especialistas em filosofia, em argumentação, em conhecimento científico. Eles se tornam ateus muitas vezes por experiências negativas com aqueles que dizem acreditar em Deus, mas mentem, traem, enganam, dão mau testemunho. E por causa disso, essas pessoas, isso eu não quero para mim. Você já percebeu que nós estamos vivendo esta época, que nós temos aqui muitos colegas pastores, já percebeu quando alguém chega e pergunta: e você, faz o quê? Eu vou dizer assim: eu sou pastor. Aí alguém já começa a dar uma risadinha: ah, sim. E aí, está dando muito dinheiro? Aí dá vontade de dizer assim: não, eu sou professor.
Mas logo vem a pergunta: e você ensina o quê? Vocês já perceberam que em nossa época, quando alguém pergunta, e aí, a sua religião, como é? Eu sou crente. Como é? Eu não entendi. Sou crente. Mas por que você está falando tão baixo? Eu não quero que as pessoas ouçam. A situação fica complicada. Eu entendo, meus irmãos, porque no momento que nós dizemos eu sou crente, a pessoa que está nos ouvindo imediatamente associa na sua mente um monte de coisas negativas e muitas experiências que elas realmente tiveram com pessoas que diziam acreditar em Deus. Agora, você acredita que Deus, como bem falou o Dr. Shedd ontem, realmente criou o universo? Você acredita em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra? Mas se foi Deus que criou os céus e a terra, Ele é maior do que o universo. Mas se o universo é formado de bilhões de galáxias, cada um com bilhões de estrelas, e que se você quisesse ir a alguns rincões mais distantes do universo, você teria que viajar a 300 mil quilômetros por segundo durante bilhões de anos. E você pode dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você acredita que Deus é o Criador de todas as coisas? Mas se Ele é o Criador, como disse Dr. James Parker, onde está o nosso espanto? Onde está a nossa adoração? Onde está o nosso temor? Onde está a nossa obediência, se nós realmente acreditamos na existência de Deus? Eu ia perguntar, vocês acreditam que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Como diz o Evangelho de João? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que nós estamos dizendo é que o Filho existia com o Pai antes da fundação do mundo por toda a eternidade. Mas no momento específico, o Filho, o Verbo, Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós e aceitou vir aqui na forma de um bebê, de uma criança. E você pode imaginar aquela criancinha com os seus bracinhos, as suas perninhas e bochechinha. E eles olham, isso é só um bebê. Não. Esse é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós acreditamos nisso, gente. Porque quando a Bíblia diz que Jesus é humano e ao mesmo tempo divino, isso é teologia, não. Isso é uma das verdades mais revolucionárias que alguém pode crer. Porque nós estamos dizendo que Jesus não é um entre outros. Jesus é o único. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E é por isso que, às vezes, algumas pessoas me perguntam, escuta, o que você acha do ecumenismo? E eles esperem que eu apoie. Não, está tudo bem, nós temos que dar as mãos. Esses aqui são espíritas, esses são muçulmanos, esses daqui são candomblé, esses aqui têm outras religiões estranhas. E por que nós não vamos dar as mãos? Por uma razão muito simples. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Mas aí você pode dizer, mas isso é um discurso de intolerância. Esse discurso é a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se é através de Jesus que nós temos a vida eterna, eu não quero saber se uma pessoa crê que todos nós somos deuses ou que existem diversos outros tipos de esferas espirituais. Uma coisa eu quero saber, que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador e eu estarei com Ele por toda a eternidade. Mas nós cremos no Senhor. Eu quero perguntar, você realmente acredita que Jesus operou milagres? Você acredita que Jesus transformou água em vinho? Que Jesus multiplicou pães e peixes? Que Jesus ressuscitou mortos? Mais do que isso, você acredita que Jesus morreu na cruz, não como vítima do sistema, mas como aquele que nos amou até o fim?
E como disse o poeta cristão, esse verso eu acho fantástico. Ele diz: Senhor, o que te segurou na cruz não foram os pregos, mas foi o teu amor por mim. O Senhor ficou lá e ficou até o fim, e experimentou a morte porque o Senhor me amou e me amou até o fim. Agora eu fico impressionado, porque algumas pessoas hoje estão dizendo que as pessoas do tempo pós-moderno não podem mais ouvir a cruz. Eu estava alguém fazendo treinamento de evangelismo, e essa pessoa estava dizendo: olha, você não pode mais falar sobre cruz, porque o povo dessa época não está acostumado com isso, o povo não aceita isso, é melhor você usar outra mensagem, mais atraente, mais relevante, entre aspas. Então essa pessoa estava dizendo assim: fale sobre o amor de Deus, fale que Deus deseja ter um relacionamento com as pessoas, ou fale que Deus as quer ver felizes, e então você vai estar evangelizando. Mas veja bem, isso não é evangelismo, porque o apóstolo Paulo, na sua época, ele já disse que para alguns a mensagem da cruz é loucura, para outros é escândalo, mas para aqueles que foram chamados por Deus é o poder e a sabedoria de Deus. E por isso ele diz: eu vou continuar pregando a Cristo e este crucificado, porque Deus vai salvar através deste evangelho. Mas se nós cremos na cruz, nós podemos dizer que acreditamos na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Porque, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós ainda estamos nos nossos pecados. E é por isso que eu não posso aceitar a tese de um teólogo alemão, que disse: olha, ainda que descubram os ossos de Jesus perto de Jerusalém, isso não altera em nada a minha fé. Porque ele estava dizendo que o importante não é crer no Jesus histórico que ressuscitou de fato, mas é crer nos seus princípios, nos seus ensinos, na sua filosofia. Mas o que eu posso dizer é que se hoje nós sabemos que estamos indo para o céu, é porque Jesus ressuscitou de forma literal ao terceiro dia. Deus o levantou dentre os mortos, e ele comeu com os discípulos, esteve na sua presença, e depois disso subiu aos céus. Antes disso ele disse: voltarei para buscar a minha igreja de forma física e literal. Se nós cremos nisso, como vai ser a nossa vida? Como é que a gente vai viver? Porque o Senhor Jesus diz: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Dr. Francis Schaeffer disse: verdade verdadeira. Porque muitas pessoas: não, isso é a sua verdade, mas não é a minha verdade. Pois eu quero dizer que entre a minha verdade e a sua verdade existe outra. É a verdade de Deus que permanece acima de todas as teorias humanas. O nosso Deus que é verdadeiro, fiel, e a sua palavra não pode mentir. Se nós cremos nisso, como nós vamos viver? Nesse segundo lugar, o que nós vemos aqui é que não basta afirmar que nós cremos, mas nós precisamos experimentar o poder dessas verdades. Nós precisamos ser testemunhas. Testemunha não é só alguém dizer: eu ouvi dizer que isso é bom. Testemunha é aquela pessoa que diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Uma testemunha é alguém que estava lendo a palavra de Deus, seus olhos foram abertos e de repente os textos começaram a saltar e Deus começou a falar no seu coração, e você descobriu que a Bíblia era muito mais do que um livro humano. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, e você pode dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, a tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Essa experiência da verdade de Deus. Sabe, às vezes eu temo aquelas pessoas que querem transformar o cristianismo numa questão puramente intelectual. Sabe, tem uma espécie de lista de checagem: você crê nisso, 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 creio, então você é um dos nossos. Agora eu quero perguntar: você já experimentou o poder da convicção da palavra de Deus, levando você a se entristecer pelos seus pecados? Em algum momento que você estava lendo a Bíblia, o Espírito Santo começou a mover o seu coração, e você começou a sentir profunda tristeza, e você começou a perceber que realmente era pecador diante de Deus, e as lágrimas correram dos seus olhos, e você pode dizer: Deus, Tu estás falando comigo, eu estou sentindo o poder da Tua graça, trazendo à tona aquilo que não agrada ao Senhor. Eu quero Te pedir perdão, eu quero Te pedir que o Senhor me restaure, eu quero estar em comunhão contigo. E no momento que você fez isso,
isso, o Espírito Santo veio sobre você e trouxe aquele conforto, aquela graça, aquela luz, aquele poder, e você sentiu a alegria de uma pessoa perdoada pela graça do Senhor. É a experiência da verdade. Jesus não estava orando somente para que nós concordássemos com a doutrina, Ele estava orando para que nós fôssemos transformados pela verdade. Às vezes algumas pessoas dizem assim: não, mas eu sou assim mesmo. Eu estava pensando, né? O que está acontecendo hoje? Crente que tem boca suja, crente que tem pavio curto, crente que nem pavio tem. O que está acontecendo? Alguém pode me dizer? Eu não sei se vocês entendem. Eu me lembro que uma vez uma pessoa estava no trânsito, aí ela estava sem documento, tudo mais, o policial parou e queria multar, mas deixou, e essa pessoa disse: ele não sabe com quem está mexendo. Meu irmão, obedeça a lei, faça aquilo que é certo. Você tem experimentado o poder da palavra de Deus transformando a sua vida? Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Você tem experimentado a doçura da palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Mas nós estamos vendo hoje uma nova geração que não quer mais ler a Bíblia. E os irmãos mais antigos podem testemunhar o que eu estou dizendo. Houve outra época que as pessoas liam muito mais a Bíblia. E eu não tenho nenhum problema se você tem a sua Bíblia no seu celular, tudo bem. Mas você está lendo a palavra de Deus? Pois eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos vendo uma nova geração que prefere gastar horas no Facebook, no Twitter, do que na presença de Deus, se alimentando com as verdades da palavra de Deus. Se nós dizemos que realmente acreditamos nesta verdade, como nós podemos viver como se isso aqui não fosse realidade? Alguém já disse que a sua saúde espiritual é diretamente proporcional ao amor que você tem pela palavra de Deus. Deus, você vai dizer: não, é que eu não tenho tempo. Agora, sabe o que eu descobri? Muita gente hoje estudando para concurso, não precisa levantar a mão. Mas você percebeu que quando a pessoa estuda para concurso, não tem esse negócio de não tenho tempo, não tem condições, não é? Eu estava vendo assim, imagina só uma pessoa às 3 horas da manhã, com aquela apostilazinha de concurso, com aquele marcador amarelo, sabe, sublinhando aqueles artigos. A pessoa está às 3 horas da manhã e diz: olha só que texto maravilhoso, que lei maravilhosa, que artigo maravilhoso, estou emocionado com isso. Não! Mas você está fazendo isso? Não, eu estou fazendo isso não porque eu gosto, mas porque eu vou ter dinheiro, vou ter estabilidade, vou ter sucesso, é por isso que eu estou fazendo isso. Mas quando se trata de sermos transformados pela palavra de Deus, às vezes nós nos conformamos com uma dieta de caixinha de promessa, uma dieta de versículo que a gente recebe pelo e-mail. Mas eu quero dizer, você só vai ser transformado de fé em fé e de glória em glória, na medida em que você está contemplando a glória do Senhor Jesus na sua palavra. Nós cremos na palavra de Deus. Nós temos experimentado esta palavra em nossas vidas. Agora, em terceiro lugar, nós temos levado a sério o que Deus diz na sua palavra. Eu estava numa entrevista na televisão agora, na semana passada, e conversando com um jornalista, eu estava pensando nisso. Porque ele estava perguntando sobre as questões da ressurreição e outras coisas mais. E eu entendi como é estranho para essa pessoa entender o que significa isso. Mas ao mesmo tempo, eu vi pensando assim, ele tem dificuldade de aceitar, mas nós dizemos que aceitamos, nós dizemos que cremos, mas muitas vezes vivemos como se não fosse realidade. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé.
Você crê na ressurreição física e literal do Senhor Jesus? Você crê que Ele está vivo? Você crê que Ele está à direita de Deus? Você crê que Ele é o cabeça da igreja? Você crê que Ele está presente em nosso meio, como Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome estarei no meio deles? Ou a promessa dEle que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Você crê que Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Você tem a certeza no seu coração? Se você tem essa certeza, então Deus, eu quero viver à altura dessas convicções. Eu quero que a minha vida possa traduzir essa realidade nos mínimos detalhes da minha vida, para que as pessoas possam ver que eu creio de fato, não porque me disseram, mas porque o Senhor entrou no meu coração, porque o Senhor plantou essas convicções no meu coração. Eu sei em quem tenho crido. Você tem essa convicção no seu coração? Eu gostaria de fazer uma pesquisa que eu tenho feito em muitos lugares. Quantos de vocês aqui, eu queria conhecer os missionários, esse público tão grande, mas você pode levantar a mão, aqueles que são missionários? Eu não sei se vocês entenderam exatamente o que eu estou perguntando. Então deixa eu mudar a minha pergunta. Quantos de vocês já se arrependeram dos seus pecados? Já creram em Jesus como aquele que morreu na cruz no seu lugar e ressuscitou e está vivo? Quantos de vocês têm a certeza que já nasceram de novo, que estão indo para o céu, que são novas criaturas? Levante a mão, levante a mão. Pois vocês estão vendo esse exército de missionários que estão aqui? Porque você foi chamado para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Aí tem pessoas que dizem, mas eu não sei falar. Não diga não sei falar, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Eu sou muito novo, não diga isso porque eu uso crianças. Se eu falo através até de pedras e mulas, eu vou falar através de você. Aí as pessoas estão dizendo assim, mas o que as pessoas vão dizer? Deixe elas dizerem, porque importa agradar a Deus que aos homens. Mas você vai dizer, mas eu tenho medo disso. Não tenha medo, porque o Senhor está com você. Seja firme, seja forte, seja valoroso, porque Deus vai usar a sua vida. Vocês já pensaram, se cada um de nós assumisse o compromisso de ganhar uma pessoa para Jesus durante o ano de 2012? E assumisse o compromisso de trazer essa pessoa para esse lugar? Pois as estatísticas mostram que de cada 10 crentes, somente um compartilha o Evangelho de forma consistente. E a maior parte são agentes secretos de Jesus. Sabe, depois da salvação, eu creio que não existe uma alegria maior do que você ver, testemunhar o novo nascimento na sua frente. Eu creio que não existe uma alegria maior do que você compartilhar o Evangelho e depois você olhar nos olhos da pessoa e você perceber que o Espírito Santo tocou aquela vida e você olha naqueles olhos e você vê a luz do Senhor e aquela pessoa nasceu de novo, é uma nova criatura. Deus quer fazer isso através de cada um de nós. Jesus disse, façam discípulos de todas as nações. Se ele deu uma ordem clara, essa foi a ordem. Sabe o que uma vez uma pessoa disse? Se você quiser saber o que é a igreja evangélica no século 21, é o seguinte: você pega aquela igreja primitiva, com evangelismo, discipulado, testemunho, impacto, ação social, pega aquela igreja primitiva, aí você reúne com concílios, e documentos, e burocracia, e instituições, e traduções, e costumes. Aí depois disso, você tira a igreja primitiva, e o que sobrar é a igreja evangélica. Vocês já perceberam que nós estamos fazendo tudo menos aquilo que Jesus mandou a gente fazer? A gente arruma tanta coisa para fazer e Jesus e o discipulado do Senhor, infelizmente não dá, a agenda está muito cheia. Façam discípulos de todas as nações. Esta é a vontade de Deus. Isso é ser transformado pela palavra de Deus. Outra questão. Você sabe qual é o seu dom espiritual? Você sabe qual foi essa graça que o Espírito Santo deu a você?
Eu costumo perguntar assim: o que é que você toca que vira ouro? Entende o que eu quero dizer? O que é que você faz que você sente a bênção de Deus? O que é que você faz que você vê pessoas abençoadas através da sua vida? O que é que está dentro do seu coração? Qual é a paixão do seu coração? O que você deseja fazer para Deus? Às vezes eu tenho a sensação de que igreja é como se fosse um jogo estranho, sabe? Só tem um jogador e 100 técnicos. Pastor, faça isso, pastor, faça aquilo, pastor, faça aquilo. Pois cada um de nós é um missionário para fazer a obra de Deus. Então qual é o seu dom espiritual? Qual é a graça que você recebeu do Senhor? Porque se você nasceu de novo, pelo menos um dom espiritual está aí. E Deus chamou você para ser um mordomo fiel desta graça, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Mas é algo aqui, neste lugar, existe um potencial de transformação que nós não podemos medir. Alguns de vocês querem trabalhar com dependentes químicos. Coloque isso diante do Senhor. E se Deus quer usar você nessa área, então vá em frente, dedique-se ao Senhor. Algumas pessoas querem trabalhar com órfãos, então dedique-se ao Senhor. Outras pessoas querem trabalhar com crianças, dedique-se ao Senhor. Outros querem fazer missões transculturais, prepare-se e vá proclamar a palavra de Deus em outras culturas, de preferência no Japão. Mas sirva o Senhor, dedique os seus dons, dedique os seus talentos ao Senhor. Porque neste lugar existe um potencial para transformações poderosas. Mas o que Deus quer de nós é disponibilidade. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Seja feita a tua vontade na minha vida. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos, perguntando assim: será que Deus não quer? Viu, meus irmãos de João Pessoa? Será que Deus não quer que Campina Grande experimente uma graça especial da parte de Deus? Ele quer João Pessoa, Ele quer Maceió, Ele quer Salvador. Mas eu queria perguntar: quantos de vocês aqui são de Campina Grande? Quantos são de Campina Grande? Pois Deus quer usar as suas vidas para impactar essa sociedade com o poder do Evangelho de Jesus. Senão eu não sou daqui. Onde você está, até ordem contrária, o seu campo missionário é onde você está. É ali que você vai realizar a obra de Deus. Eu gostaria de perguntar, meus irmãos, fazer um exercício com você. Eu queria que você respirasse fundo. Pode respirar. Respire novamente. Você consegue pensar que daqui a algum tempo, eu não sei quanto tempo, você vai suspirar, vai expirar pela última vez. E quando isso acontecer, terminou tudo. E aí é só aguardar. Mas eu quero perguntar, nesse último momento, em que você está soltando o seu último suspiro, e quando você olhar para trás, qual é a vida que você está enxergando? Qual é a dedicação que você fez ao Senhor? Qual é a influência que você exerceu? Qual é o legado permanente que você deixou? Quais são aquelas vidas que foram tocadas e transformadas através da sua vida? Se você, naquele último momento, olhar para trás, com certeza você vai desejar que a sua vida tenha sido uma vida vivida para a glória de Deus, para a salvação de vidas, para o bem das pessoas. Com certeza é isso que você quer. Você quer que naquele último momento você possa olhar para trás e dizer: eu vivi cada dia para a glória de Deus, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E se você realmente deseja isso, então a hora de começar é agora, é aqui, e nós vamos dizer: Senhor, eis-me aqui,
Eu fui chamado pelo Senhor. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio na realidade do céu. E lá nós não vamos mais ter dor, não vamos mais ter sofrimento. Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto. A glória do Senhor brilhará sobre nós pelos séculos dos séculos. E lá nós estaremos adorando o Senhor. Eu creio nessa verdade. Mas ao mesmo tempo eu também creio. E infelizmente isso é um fato. Há pessoas aqui dentro deste auditório que vão estar longe do Senhor para sempre. E por que eu estou dizendo isso? Eu não sei adivinhar, mas Jesus disse que o caminho que conduz à salvação é estreito, e são poucos que andam por ele. Que a porta é estreita, poucos passam por ela. Que Deus nos dê a graça de pertencer a esses que vão estar na presença do trono de Deus e vão adorar o Senhor pelos séculos dos séculos. Enquanto isso não acontece, que nós estejamos dedicando todo o nosso ser ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, usa-me para a tua glória, porque eu quero naquele dia contemplar a tua glória, e eu quero naquele dia olhar nos olhos do Senhor. E eu quero que Ele possa dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero que isso seja uma realidade. Mas para que seja essa realidade, é aqui, é agora. E eu também gostaria de dizer, se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, eu não estou perguntando se você é evangélico. Eu estou perguntando, você já teve essa experiência pessoal com o Senhor Jesus? Você já é uma nova criatura, você já nasceu de novo, já se arrependeu sinceramente dos seus pecados, já creu em Cristo como aquele que morreu na cruz no seu lugar para pagar pelos seus pecados, ou não? Porque frequentar a igreja não faz de você um verdadeiro discípulo de Jesus. Ser filho de crentes não faz de você um verdadeiro filho de Deus. O que faz de você um verdadeiro filho de Deus é o poder transformador do Espírito Santo, fazendo de você uma nova criatura. Por isso, nesse momento, meus irmãos, nós vamos orar. Nós vamos curvar as nossas cabeças e vamos nos colocar diante de Deus. Que você se apresente diante da presença do Senhor. Nós vamos ter as nossas cabeças curvadas. E que você possa dizer: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Além dos ruídos que estão ao meu redor, eu quero ouvir a tua voz. Eu gostaria, nesta noite, de perguntar: você hoje deseja de todo o coração receber a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Deus falou ao seu coração e você acredita que realmente este é o momento de você confessar diante das pessoas que você crê em Jesus, que você segue a Jesus? Eu gostaria de pedir que você levantasse a mão numa expressão de fé e de confiança, dizendo: sim, nesta noite eu estou recebendo a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero entregar a minha vida a Ele. Levante a sua mão para nós podermos orar por você. Se hoje você deseja dizer: sim, Senhor, eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você nesse momento está dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e hoje eu entrego a minha vida a Jesus, levante a sua mão e nós vamos ter um momento de oração. Meus irmãos, vamos orar. Ó Pai, Tu conheces cada coração que está aqui, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, o que se passa em mim, em cada mente, em cada coração. E eu quero Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, o Teu mesmo Espírito venha trazer luz aos olhos dos corações, e que vidas possam sair daqui transformadas, Senhor, pelo Teu poder, por Tua graça. Eu queria pedir que você, se você hoje está entregando a sua vida a Jesus, que você repetisse essa oração comigo, sinceramente. Diga assim: ó Deus, eu Te agradeço por Teu amor, e hoje à noite eu me arrependo dos meus pecados e recebo a Jesus como meu Senhor
e o meu Salvador. Quero te seguir até o fim. Em nome de Jesus. Amém.